Hoje, mais da metade da população mundial vive em áreas urbanas. Até a metade do século XXI, chegará até 70%. Mas, há apenas 100 anos, somente 2 em cada 10 pessoas viviam em cidades. E antes disso, era até menos. Com a chegada de um nível alto de urbanização, o que isso significa para o nosso futuro? Nos primórdios da história humana, os seres eram caçadores nômades e constantemente se mudavam de um lugar para o outro em busca de alimentos. Mas, há cerca de 10 mil anos, nossos ancestrais começaram a aprender o segredo do cultivo seletivo e das primeiras técnicas agrícolas. Pela primeira vez, as pessoas podiam cultivar alimentos ao invés de ir em busca deles, e isso levou ao surgimento de vilarejos semipermanentes. Pela primeira vez na história. Por que semipermanentes? Talvez você pergunte. Bem, no início os vilarejos tinham que mudar de lugares depois de alguns anos, porque o solo ficava infértil. Foi somente no surgimento de técnicas como a irrigação e a aragem, cerca de 5 mil anos atrás, que as pessoas puderam confiar em um fornecimento de alimento estável e de longo prazo, possibilitando o surgimento de povoados permanentes. E com todos os alimentos que essas técnicas geraram, não era mais necessário que todos plantassem. Isso possibilitou o desenvolvimento de outras transações especializadas e, consequentemente, o desenvolvimento das cidades. Com as cidades agora produzindo alimentos em excesso, bem como ferramentas, embarcações e outros bens, agora surge a possibilidade do comércio e a interação com outros lugares distantes. E com o processo do comércio, também foram desenvolvidas tecnologias que facilitaram como carroças, navios, estradas e portos. E claro que essas coisas exigiam ainda mais trabalho para serem construídas e mantidas. Então, mais pessoas partiram do campo para a cidade, conforme mais empregos e oportunidades foram surgindo. Se vocês acham que as cidades modernas estão superpovoadas, talvez se surpreendam ao saber que algumas cidades em 2000 anos antes de Cristo tinham densidades populacionais quase tão altas como as cidades de Xangai e Calcutá. Uma das razões disso era que os meios de transporte não eram tão amplamente disponíveis. Então, tudo tinha que estar a distâncias percorríveis a pé, incluindo fontes de águas limpas que existiam na época. E as áreas de proteção da cidade eram bem limitadas, pela necessidade de muros de proteção contra ataques. O Império Romano conseguiu desenvolver infraestrutura para superar essas limitações. Mas fora isso, as cidades modernas como as que conhecemos só surgiu de fato após a Revolução Industrial, quando novas técnicas distribuídas em larga escala permitiram que as cidades se expandissem e crescessem, fazendo surgir a polícia, bombeiros e companhias de saneamento, bem como circuitos rodoviários e mais tarde a distribuição de energia elétrica. Então, qual o futuro das cidades? Atualmente, a população global chegou a 8 bilhões e espera-se que chegue a cerca de 10 bilhões de pessoas. Grande parte desse crescimento ocorrerá nas áreas urbanas dos países mais pobres do mundo. Então, como as cidades precisarão mudar para acomodar esse crescimento? Primeiro, o mundo terá que buscar meios de fornecer alimentos adequados, saneamento e educação para todas as pessoas. Segundo, o crescimento terá que acontecer de forma a não danificar a terra, que nos fornece bens e serviços que sustentam a população humana. A produção de alimentos deve mudar para fazendas verticais e arranha-céus, jardins e terraços ou terrenos vazios em centros urbanos, enquanto a energia virá cada vez mais de múltiplas fontes de energia renovável. Ao invés de residências individuais, mais residências serão construídas verticalmente. Talvez vejamos edifícios que tenham tudo o que as pessoas precisam em seu cotidiano, bem como as cidades menores e autossuficientes, com foco na produção local e sustentável. O futuro das cidades é diferente, maleável, criativo e não mais em torno de uma única indústria, mas refletindo um mundo cada vez mais conectado e global.